desdobramentos da guerra, a gente conversa agora mais uma vez com a professora Karina Calandrin, doutora em Relações Internacionais e em Questões do Oriente Médio. Tudo bem, professora? Bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada pelo convite, boa noite. Bom, o tempo da diplomacia é diferente e no caso de uma resolução da ONU, é apenas uma sugestão? Se Israel vai acatar, é outra história, é isso? Isso mesmo. Temos que lembrar que a ONU, como qualquer outro organismo internacional, não corresponde a um governo mundial. Então, ele não possui o monopólio do uso da força, a possibilidade de fazer com que algum outro Estado cumpra a sua determinação, seja ela colegiada ou não. Então, apesar do Conselho de Segurança ter chegado a uma resolução, cabe a Israel, que é o Estado soberano, cumprir ou não essa determinação. E, obviamente, tem consequências no cumprimento ou no descumprimento da resolução. E essas consequências, Israel vai ter que arcar com elas. Mas o caso é que a ONU não tem ferramentas para impor que os países cumpram as suas resoluções, seja nesse caso Israel ou qualquer outro país. Professora, a situação na faixa de Gaza, claro, cada dia mais a situação fica muito mais difícil. Agora há essa possibilidade de uma crise em relação à falta de alimentos, à fome entre as pessoas. Isso pode, de uma certa maneira, precipitar uma solução para essa guerra ou não necessariamente? Bem, é o que a comunidade internacional espera. Então, cada vez que a situação se deteriora cada vez mais na faixa de Gaza, a comunidade internacional pressiona para uma pausa humanitária. Nem tem sido discutido tanto um cessar-fogo, porque sabe que Israel não vai aceitar no momento. Então, uma pausa humanitária, estabelecimento de corredores humanitários para garantir uma qualidade de vida mínima para os civis palestinos. O problema é que essas pausas, mesmo as pausas humanitárias, são vistas por Israel como uma oportunidade do Hamas se fortalecer e se rearmar contra o Estado de Israel. Então, por isso que não está sendo muito bem recebida essa proposta de pausa humanitária. Mas a pressão internacional, ela cresce cada vez mais. E Israel, o governo israelense, vai ter que repensar sua ação a partir dessa pressão internacional, que até vemos do próprio Estados Unidos, que é o principal aliado de Israel no mundo e que já tem pressionado o governo israelense por uma pausa humanitária. Professora, como é possível fazer uma análise até isenta em relação ao que a gente está vivendo no Oriente Médio? Porque, de um lado, a Palestina e também muita gente tentando fazer referências ao Hamas, tentando juntar as duas coisas, mas isso não é verdade. E também o próprio governo de Israel, diferentemente do que é o país como um todo, porque nem todo morador de Israel apoia o atual governo. Como é que é possível fazer uma análise equilibrada dessas duas questões, professora? Eu acho que, como você bem colocou, essa análise ela se inicia com a separação dos atores. Então, nós temos o Hamas, que é um grupo terrorista, que não representa a causa palestina, que não representa os palestinos em sua totalidade, que também oprime os palestinos na faixa de Gaza. Lembrando que o Hamas é o governo de Gaza desde 2007. Então, há uma opressão também dos palestinos por parte do Hamas. Então, a gente não pode confundir os palestinos, sejam eles de Gaza ou fora de Gaza, com o grupo Hamas, que deve ser condenado, que deve ter as suas ações condenadas. E da mesma forma em Israel, a gente não pode confundir o governo de Israel com o Estado de Israel, com a população israelense e ainda mais, digo, com os judeus, porque o que a gente vê agora do aumento do antissemitismo é que atrelam judeus que, por exemplo, estão no Brasil, que não têm cidadania israelense, que não votam em Israel, com as ações do governo de Israel. Então é preciso tomar uma visão realmente de separar os atores, entender quem deve ser responsabilizado. Então, ao alvo das críticas, ele deve ser, no caso das pessoas que gostariam de criticar, né, as ações de Israel, tem que ser o governo de Israel, e não os cidadãos israelenses, e não os judeus de forma geral, da mesma forma que não podemos
unir os palestinos com o Hamas, que é um grupo terrorista. Então, são ações diferentes. Eu acho que a análise isenta, ela começa a partir daí. No momento que há a generalização dos atores, você leva a estereótipos e preconceitos, né? Tanto aos palestinos quanto aos israelenses e aos judeus, que são vítimas nesse processo, principalmente quando a gente fala dos civis palestinos e dos civis israelenses, que estão sofrendo com essa guerra já há mais de 40 dias. Então, esse é o contexto, né, para pensarmos em uma análise isenta. Ô, professora, e as pressões internacionais contra Israel, até mesmo pressões dos Estados Unidos, para que haja uma pausa humanitária talvez mais duradoura e também a atenção com os civis que estão na faixa de Gaza, a senhora acha que essa pressão internacional tende a aumentar com a entrada desses outros atores, não no fronte da guerra, mas no discurso, na crítica? Sim, a pressão deve aumentar. Isso é algo que nós podemos esperar aí para os próximos dias. É uma pressão cada vez maior, até mesmo vindo de aliados de Israel, como os Estados Unidos e também países europeus. Nós já vimos uma mudança no discurso americano, do Joe Biden, também vimos mudança no discurso do Macron na França, com uma postura um pouco mais crítica a Israel na guerra, ao governo de Israel, a Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, que pede por essas pausas humanitárias e pede por essa, não digo não cessar-fogo, né, mas que se cesse um pouco os ataques alguns dias, permitindo que as pessoas, né, tenham um pouco, né, mínimo possível de tranquilidade ali em algumas horas no dia ou alguns dias para se restabelecerem de alguma forma os civis palestinos, né? Nós estamos falando do Hamas, são dos civis palestinos. Então, nesse cenário, a pressão ela deve aumentar, sim, muito. E o governo israelense deve levar isso em consideração, porque ao fim dessa guerra, que esperamos que acabe logo, Israel vai ter que lidar com as consequências no cenário internacional, inclusive dos apoios, né, dos aliados, né? Israel não pode se isolar no cenário internacional, considerando que vivemos hoje um mundo globalizado. Professora Karina Calandrin, doutora em Relações Internacionais e em Questões do Oriente Médio, muito obrigado mais uma vez pelas análises aqui na Jovem Pan e até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite.